A pessoa sai, entra nesse matagal aqui, subjulgada, sem nenhum direito de defesa, sem nada, sabendo que a família dela nunca mais vai saber onde essa pessoa parou. A família nunca mais vai ter conhecimento do corpo, de resto mortal nenhum. E aqui, ó, esse esculacho, jogam ali numa cova rasa, enterram, entendeu? Aqui, a situação é a seguinte. Como a investigação estava muito forte no Tribunal do Crime que estava no Savão... Na comunidade. Eu fui pro posto trabalhar, aí tinha uma mulher escandalosa, ela era muito escandalosa. Os filhos dela, tudo no crime, igual o meu. Ela, aí olha, seu filho é cagueta. Eu disse, cagueta? Como assim? Olha aqui, ó, já não é um dos bilhetes. Eu aí disse pra casa. Aí peguei o Marcelo e disse, vamos comigo. Quando cheguei no meio do caminho, encontrei o traficante. Falei, fulano, me ajuda aí. Ele disse, eu já tô sabendo, mãe. Eu já tô sabendo faz uns dias. E eu vim agora mesmo, porque eu trouxe já ligaram pra mim. Ele disse, vai trabalhar. Deixa esse rapaz comigo que a gente vai conversar, vai acertar tudo hoje. Lada da noite, longe das salas de tribunais e das formalidades jurídicas, um julgamento acontece. Mas não é um julgamento comum. Não há direito à defesa, não há juízes imparciais, e sim a facção, que tem seus próprios juízes do crime. Aqui, a sentença já está decidida antes mesmo do acusado saber que está sendo julgado. Este documentário segue normas investigativas e tem como objetivo expor a realidade oculta do crime organizado. Não fazemos apologia ao crime, mas sim uma análise dos fatos e suas consequências para a sociedade. Muitas dessas disputas começam por motivos banais, mas quando uma mulher está envolvida, a tensão se multiplica. O orgulho ferido, a rivalidade e o desejo de mostrar poder transformam pequenas discussões em batalhas implacáveis. Um simples olhar pode ser interpretado como provocação. Um comentário fora de hora pode selar o destino de alguém. Quando o desafeto é um integrante da facção, não importa se ele está errado. A hierarquia do crime não tolera afrontas. E qualquer um que ousar desafiar sua ordem será marcado para morrer. Além disso, a facção impõe suas próprias regras nas ruas. E qualquer um que as infrinja, mesmo sem ligação com o crime, pode ser punido. Pessoas comuns, sem envolvimento com atividades ilícitas, são forçadas a seguir leis não escritas, definidas por aqueles que dominam a área. Um simples comportamento considerado desrespeitoso, uma dívida não paga, ou até mesmo o envolvimento com alguém proibido, pode ser interpretado como um crime dentro dessa lógica perversa. Para eles, o poder de decidir sobre a vida e a morte está acima da justiça oficial. A polícia, ciente dessas dinâmicas, enfrenta um desafio constante para impedir que esses julgamentos ocorram. Patrulhamentos intensificados, investigações sobre atividades criminosas e infiltrações são algumas das estratégias usadas para desmantelar essas estruturas. Mas, em muitas comunidades, o medo de represálias silencia as denúncias. E a justiça paralela continua agindo nas sombras. O Estado precisa ser mais rápido e eficaz do que o crime organizado, oferecendo proteção para aqueles que tentam sair desse ciclo de violência. A batalha não é apenas contra criminosos, mas contra a cultura do medo, que permite que esses tribunais clandestinos continuem existindo. Dentro das facções criminosas, a justiça não segue os códigos legais do país. Eles criam suas próprias leis, aplicam suas próprias sentenças e impõem suas próprias punições. Para muitos que vivem dentro dessas regras, a justiça das ruas é mais rápida e definitiva do que qualquer tribunal convencional. Mas qual é o custo dessa justiça paralela? O custo é o medo constante. A insegurança que transforma qualquer um em um alvo.
é a certeza de que um erro, por menor que seja, pode custar a vida. No tribunal do crime, não há espaço para defesa, apenas para execuções. A sentença pode vir por uma fofoca, uma desconfiança infundada ou até mesmo por um erro de identidade. Já houve casos em que pessoas foram condenadas sem sequer saber do que estavam sendo acusadas. Pisada nos bala na cara, ver o que a gente faz com as pessoas, se é isso que a senhora quer para sua filha, se essa a senhora realmente é mãe, né? Porque se diz de um filho meu que vai morrer por causa de 450 e tu vai deixar, que mãe que tu é, por isso que a tua filha é uma porque a educação vem de casa. Tá, então faz assim, ó, já prepara o caixão, que uma mãe dessa eu vou matar, porque ela nem merece uma mãe assim. Já prepara o caixão, então, já liga, eu vou avisar a avó dela que tu mandou matar ela, então. Olha só, moça, a sua filha tá devendo 450 aqui pra nós da Boca, daí a gente precisa desse dinheiro até o final do dia. Ela tem o dinheiro numa conta do PicPay, só que ela não tá conseguindo entrar nessa conta. Se a senhora conseguir entrar na conta do PicPay, a senhora transfere o dinheiro pra nós, que a gente vai mandar o número do Pix, tá? E daí ela transfere esse dinheiro e ela vai voltar pra casa da senhora ou pra onde ela quiser, mas aqui ela não fica mais com a gente, entendeu? A senhora não deu educação. O meu PCC é o primeiro comando da capital, rapaz. Nós que manda em Bacabal. Vocês que vão mandar em Bacabal agora? Nós que manda. Ah, vocês que mandam, né? Nós que manda em Bacabal. Ah, sim. É o PCC, primeiro comando da capital. Tá aí, né? Você não tá falando que tá embriagado? A brutalidade das punições serve como exemplo para os demais. O infrator é exposto, torturado e eliminado da forma mais cruel possível. Corpos são deixados em becos escuros, queimados ou desmembrados, como um aviso silencioso para quem pensa em desafiar a ordem imposta. Não há apelação, não há segundas chances. O poder é mantido pelo terror e a obediência é garantida pelo sangue derramado. O mais assustador é que essa justiça paralela não atinge apenas aqueles que estão no crime. Pessoas comuns, algumas das vezes inocentes, podem ser punidas por leis que nunca aceitaram seguir. Um morador que se recusa a obedecer a um toque de recolher. Um jovem que veste a cor errada em um território dominado, inclusive. Gestos com as mãos podem ter consequências do crime. Alguém que foi visto conversando com a polícia. Para a facção, isso é traição. E a traição se paga com a vida. A polícia muitas vezes chega tarde demais. Quando uma denúncia é feita, o julgamento já aconteceu e a sentença já foi executada. O Estado, que deveria proteger, se vê impotente diante de um sistema de medo enraizado. Enquanto o crime continuar decidindo quem vive e quem morre, o custo dessa justiça será sempre pago com sangue. Os julgamentos das facções seguem um código interno rígido, onde a lealdade e o medo andam lado a lado. Quando alguém infringe as regras, seja roubando de onde não deveria, falando demais ou desobedecendo ordens, um tribunal clandestino é convocado. Os chefes decidem. Testemunhas podem ser chamadas, mas seus destinos também estão em risco. O veredicto raramente muda, e a pena, na maioria das vezes, é a morte. Um cara é eleito no Brasil, aconteceu aí, e o voto é comemorado em presídio. O meu voto nunca deu alegria marginal, não. Mas esses julgamentos não afetam apenas aqueles dentro do crime. A sociedade como um todo sente o peso dessas leis invisíveis. Com medo de represálias, muitos moradores de comunidades dominadas pelo crime evitam recorrer à polícia. Preferem seguir as normas impostas pelas facções, pois sabem que desafiar esse sistema pode custar caro. O silêncio vira regra. Denunciar um crime pode significar uma sentença de morte. E até mesmo um simples comentário feito no lugar errado pode ser interpretado como traição. Crianças crescem, aprendendo a temer não apenas os criminosos, mas também a própria ideia de justiça. Elas entendem que ali a lei verdadeira não vem do Estado, mas sim das ordens sussurradas por homens armados nas vielas escuras.
As punições não atingem apenas o infrator. Em muitos casos, a violência se estende à família para garantir que ninguém pense em desafiar a facção novamente. Pais veem seus filhos serem arrastados para becos. Irmãos são forçados a assistir execuções e mães são obrigadas a enterrar os corpos daqueles que ousaram errar. O crime não pune apenas a pessoa, mas destrói todos ao seu redor, como um aviso brutal de que o poder não pode ser questionado. E há um aspecto ainda mais perverso. Algumas execuções são feitas como espetáculo. Moradores são forçados a assistir à morte daqueles que desobedeceram, enquanto os líderes da facção discursam sobre justiça. A morte vira entretenimento, e o medo se torna um combustível para a obediência cega. Para muitos, fugir não é uma opção. Abandonar a comunidade pode ser visto como deserção, e desertores são caçados. Muitos que tentam escapar são encontrados, torturados e expostos como exemplo para os demais. Não há refúgio, não há misericórdia. A polícia, sobrecarregada e muitas vezes limitada por falta de recursos, luta para quebrar esse ciclo. Mas enquanto o medo for a única lei respeitada, a justiça verdadeira continuará sendo apenas uma ilusão, enterrada junto com as incontáveis vítimas desse tribunal invisível. E onde entra a polícia nesse cenário? Sua missão é clara: restaurar a ordem e desmantelar esse poder paralelo. Mas, na prática, o desafio é imenso. Em algumas áreas, as viaturas são recebidas com hostilidade. Qualquer ação contra um líder do crime pode desencadear retaliações violentas. A polícia precisa operar com estratégia, inteligência e coragem para enfraquecer essas estruturas. Ao longo dos anos, operações foram feitas para combater esse tipo de justiça paralela. Mas, enquanto as leis do Estado se arrastam por tribunais e burocracias, as leis das facções são rápidas, sem questionamentos e implacáveis. E o maior perigo é quando essas regras começam a influenciar quem está fora do crime. Quando um comerciante se vê obrigado a pagar proteção. Quando um jovem sem opções escolhe obedecer às normas do tráfico. Ou quando a população perde a confiança no sistema legal. O verdadeiro dilema não é apenas combater os criminosos, mas impedir que suas leis se tornem parte do cotidiano. Se a sociedade não confiar na justiça formal, acabará aceitando a lei das sombras. E quando isso acontece, ninguém está realmente seguro. A questão não é apenas prender criminosos. É recuperar a confiança das pessoas na verdadeira justiça. Mas será que ainda há tempo para isso? Será que o Estado conseguirá retomar o controle? Ou estamos condenados a viver sob o domínio dessas leis invisíveis? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e seu comentário sobre esse tema. O que você acha que pode ser feito para mudar essa realidade? Sua opinião é muito importante. E se prepare, porque no próximo vídeo vamos falar de algo ainda mais chocante. Políticos envolvidos com o crime e a participação da polícia nesse esquema sômbrio. Não perca